Amanhã. A hora 9h14. Repita. 9h14 agora. Bom, nesse momento, o deputado Cláudio Cajado falando no Congresso Nacional sobre o novo arcabouço fiscal. Acompanhe. E nunca esteve. Despesas racionais, como a Justiça Eleitoral, despesas neutras do ponto de vista fiscal, doações, convênios, etc. Despesas com receitas próprias, por exemplo, Instituto de Ensino, Ciência e Tecnologia. Inclusive, nós colocamos aí as escolas militares, porque os alunos pagam as mensalidades, então essa verba desses pagamentos também estão fora, porque tem neutralidade orçamentária, e a questão dos precatórios relativo ao encontro de contas, com base na Constituição Federal, artigo 100, parágrafo 11 e 21. Estão incluídas no teto o aumento de capitais de estatais, piso de enfermagem de Fundeb, algo importante, porque pode ser que haja um mau entendimento a respeito de colocarmos o Fundeb e colocarmos o piso de enfermagem. Por quê? Porque a lógica de estar dentro do teto é uma lógica de proteção, diferentemente da regra do teto de gasto, que estando fora se só tinha crescimento pela inflação. Hoje, estando dentro do teto, como está o Fundeb e está o piso da enfermagem, você tem a proteção da correção da inflação e o ganho real acima da inflação. Fundo Constitucional do Distrito Federal, então também veio para o teto. Ok? Próximo slide. Resultado primário excedente, uso em investimento. Incentivos a investimento, artigo 9º do substituto. Sempre que houver superávit primário acima do limite superior da banda da meta, 70% será exclusivamente destinado a investimentos, desde que não ultrapasse 0,25% do PIB. Relator do arcabouço fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, falando ao vivo de Brasília sobre o texto. Alan Gani, comentarista de economia, conosco por aqui. Alan, o que destacar é, de alguma forma, a discussão, pelo menos, modificação de alguns pontos, começam de uma forma mais efetiva? Bom dia, Adriana. Esse arcabouço fiscal, em relação ao arcabouço anterior, aprovado ainda no governo Temer, ele não é melhor que aquele. No entanto, ele foi melhorado no Congresso Nacional, é melhor do que a versão que o governo enviou. Então, por exemplo, tirando exceções aí, diminuindo o número de exceções e colocando de volta essas exceções na regra do teto, como o piso da enfermagem, capitalização de empresas estatais, recursos da educação, como o caso do Fundeb. Outra importante melhoria aí do arcabouço foi exatamente a possibilidade de punição em caso de não cumprimento da meta de superávit primário. Então, não aumenta o salário lá dos servidores públicos, não prevê a possibilidade de contratação de novos servidores. Então, há algum contingenciamento da despesa. Agora, o crime de responsabilidade fiscal em caso de não cumprimento da meta, isso ficou de fora, diferentemente das regras anteriores. Agora, Diogo Schelp, esse ponto que o Alan toca é interessante, né? Não há crime de responsabilidade se houver o fura-teto. Isso é ruim? Isso, enfim, de que maneira um presidente pode ser beneficiado com isso? Pois é, continua sendo leniente, né, uma regra leniente com qualquer descumprimento por parte do governo da regra que ele próprio criou. Quer dizer, mesmo com essas sanções que foram incluídas aí no texto, né, a possibilidade de contingenciar determinados gastos no primeiro ano e se houvesse novo descumprimento no segundo ano também, adicionando-se aí novas sanções, não há uma previsão de responsabilização, né, até do ponto de vista criminal, que é o que acontecia anteriormente, caso essas novas regras, essas novas sanções também não sejam cumpridas, não é? Então, o texto continua sendo frágil nesse sentido. Como a gente vê nessa discussão sobre a PEC da anistia, né, você cria uma regra no Brasil em relação aos partidos, naquele caso, de cotas, mas ela é descumprida regularmente e aí
encontra-se uma forma de anistiar, né, e de não ter consequências pelo descumprimento, sem entrar aqui no mérito sobre a efetividade dessas políticas. Então, esse é um problema no Brasil constante, e se não há algo escrito, né, que leve a uma consequência pelo descumprimento de uma regra, ela muitas vezes há um incentivo para que ela de fato seja descumprida. Ainda assim, tudo indica que o texto será aprovado com as mudanças que forem incluídas e que forem acertadas entre as lideranças. Inclusive, o PT tem pressionado aí os seus parlamentares para que aprovem a regra, mesmo com as exceções que sejam colocadas em voga, justamente porque é de interesse do governo e seria uma grande derrota caso o arcabouço não seja aprovado. Beraldo, a gente acompanha nesse momento o relator do arcabouço, apresenta o relatório, o texto, à imprensa. A partir de agora, então, todos devem conhecer os mínimos detalhes das novas regras fiscais e, possivelmente, novas críticas, novas polêmicas devam aparecer? Com certeza, né, Adriana? O Brasil, nesses momentos, ele se consolida como país em que a incompetência sempre vence. Vejam, tínhamos uma proposta vinda do governo que era péssima e agora estamos tentando aprovar algo que continua sendo ruim. Porque você tirar o caráter criminal daquelas pessoas que não têm zelo e responsabilidade no gasto do dinheiro público é realmente você dar um prêmio para quem é irresponsável, para quem é incompetente. Tivemos vários casos de gestores que sofreram processos, estão sendo responsabilizados por não terem cumprido a lei fiscal e agora serão perdoados. Então, isso é um sinal muito ruim para o Brasil. É um linguajar que fica distante da população comum. As pessoas, quando se debruçam sobre tantos detalhes de uma legislação como essa, acabam não compreendendo boa parte dela. Isso tudo vai sendo discutido de uma forma, com a sociedade, de uma forma superficial, e amanhã poderão estar no executivo. Eu acho uma pena que a gente vá dando esses soluços no Brasil. É sempre um jeitinho, é sempre um arrumado, é sempre algo para poder resolver um probleminha imediato, para atender o interesse de um determinado grupo de pessoas, mas olhar o Brasil de forma estrutural, olhar o longo prazo, isso ninguém quer. Dá trabalho e acaba caindo a responsabilidade no colo daquelas pessoas que deviam ter na responsabilidade o seu propósito de estar na vida pública. Alan, essa possibilidade do teto de gastos, o novo teto de gastos, excluir o Bolsa Família e também o reajuste do salário mínimo, isso prejudica o arcabouço ou algumas exceções são bem-vindas? No meu entendimento, prejudica sim, Tiago. Por quê? Porque o salário mínimo ele tem um impacto em várias contas públicas. Então, a própria conta do funcionalismo público, tem gente que recebe salário mínimo ou tem o salário atrelado ao salário mínimo. O LOAS, por exemplo, também conhecido como BPC, seguro-desemprego, previdência. Então, o aumento do salário mínimo ele tem um aumento em cascata. E aí a questão é que eu não consigo aumentar o salário numa sociedade na caneta. Eu tenho que ter condições para que esses salários aumentem. E essas condições, principalmente no funcionalismo público, dependem da sustentabilidade das contas públicas. Se não tiver dinheiro, não tem como dar aumento. A realidade se impõe. Então, eu acredito que essa regra automática, ela é ruim em termos de contas públicas, em termos aí de sustentabilidade fiscal. Agora, Schelp, essa demora, pode se chamar de demora na aprovação final e para as novas regras estarem vigorando, esse atraso pode seguir gerando insegurança no mercado, ou pelo menos agora que começam a se desenhar alguns reajustes, algumas mudanças nas regras, o setor pode se sentir mais tranquilo? Eu não vejo demora na discussão desse tema no Congresso ou mesmo na colocação desse assunto em pauta para aprovação. A demora aconteceu
na apresentação dessas regras, né? O governo se debruçou, o Ministério da Fazenda se debruçou sobre a elaboração desse novo arcabouço fiscal durante meses, né? Demorou para conseguir colocar, apresentar isso ao Congresso, também porque havia uma resistência dentro do próprio partido do governo, o partido do PT, houve uma resistência, uma discussão interna, uma negociação interna junto ao presidente Lula, e isso é que aparentemente atrasou a apresentação dessa proposta. Mas o custo dessa demora já, na minha opinião, já foi precificado, digamos assim, já ocorreu, e a partir de agora, com a aprovação, acredito que será outra realidade, e isso trará mais estabilidade, mais segurança, porque essa incerteza que a gente estava vendo desde o momento em que o teto de gastos já havia sido considerado algo fora do baralho, realmente estava atrapalhando, inclusive, qualquer perspectiva de melhora, né, futura do quadro econômico brasileiro. E agora, a partir de agora, o que virá a ser discutido depois da aprovação do arcabouço fiscal será a reforma tributária, que também é urgente. Ô Beraldo, antes do seu comentário, aparentemente Cajado acabou de apresentar as principais propostas, ele fez agora há pouco uma ponderação. Vamos ouvir só mais um trecho, daqui a pouco você fala, Beraldo. Recupera a disposição do artigo 109 da ADCT, que será revogada quando da entrada em vigor da lei complementar. Se a proporção de despesas obrigatórias, isso é importante, ultrapassar 95% das despesas primárias, aplicam-se as vedações do inciso 1 a 9 do artigo 167-A, medida de ajuste. Ou seja, são dois gatilhos. No não atingimento de meta, você passa a contingenciar e tem as vedações, e o outro quando as despesas obrigatórias ultrapassam 95% das despesas primárias. Dá-se o mesmo procedimento do não cumprimento da meta. Então, são dois enforcements em termos de vedações com base no artigo 67A da Constituição. Despesas que crescem mais do que o parâmetro teto pressionam as demais. Por quê? Chegou o Volpe aí. Ele está meio... A gente fazer um parênteses aqui, que ele está com problema na coluna. O deputado Cláudio Cajado apontando alguns itens desse documento que ele está apresentando nesse momento à imprensa. Cristiano Beraldo, a dúvida é a seguinte: o presidente Lula pediu para que o PT aprove, vote a favor do arcabouço. Não quer que o PT dificulte essa aprovação agora. Tem esses gatilhos que vêm sendo colocados, e se o PT discordar disso, qual que deve ser a posição do partido no Congresso Nacional? Aí é uma dúvida, né? Pois é, agora o recado foi dado na semana passada, quando o deputado Lindbergh Farias foi deixado de fora da CPI do 8 de janeiro, apesar de já estar até dando entrevistas como titular, como representante do Partido dos Trabalhadores naquela comissão. Então, o PT está atuando de uma forma muito firme para que esse arcabouço seja aprovado. E a gente precisa lembrar que essa é a primeira proposta que o governo manda para a Câmara e ela não foi apresentada como um projeto de um governo experiente, que já foi presidente da República, já ocupou a presidência da República por 2 mandatos, depois elegeu e reelegeu a sucessora. A preocupação do governo Lula é não ter mais a condição que levou à formalização do pedido de impeachment da então presidente Dilma. Eles estão ali fazendo uma atuação para se proteger. E vai ficar muito feio para eles, depois de já terem perdido a votação da revogação do marco do saneamento, também ter algum tipo de problema na aprovação do arcabouço fiscal. Então, obviamente, tem um simbolismo político por trás dessa aprovação e eles estão colocando todas as fichas de que será aprovado. Alan, você que tem conhecimento do setor econômico, o que esperar a partir de agora, então, de hoje, dessa leitura, essa apresentação desse relatório por parte do relator? Quando você acredita que o texto esteja finalmente aprovado em definitivo? Embora esse arcabouço fiscal esteja longe do ideal, ele passou por algumas melhoras no Congresso Nacional. O mercado tende a reagir positivamente, isso deve ter aí algum efeito sobre bolsa, queda de dólar, mas um voo de galinha. Não é algo aí que pegue tração e tenha
de fato, uma tendência de queda de dólar, queda de juros futuros e aumento da Bolsa de Valores. Mas um movimento pontual deve ocorrer no dia de hoje e seguir aí nas próximas semanas.